Oi, povo! Esse é o F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e também aquela desculpa, né? Para bater um papo com os amigos, com as pessoas que nós admiramos. Eu sou a Tice e hoje nós temos um episódio muito especial. Essa bancada está repleta de flores maravilhosas, que também tem seus espinhos. Se apresentem, meninas! Olá, meu povo, aqui é Débora, é uma satisfação estar com vocês aqui no Clube da Luluzinha. Ai, amei, mas essa referência talvez nem todas as mulheres saibam, mas nós aqui, nessa nossa faixa etária, sabemos o que é o Clube da Luluzinha. E eu sou a Ariane, gente. É um prazer estar aqui no meio dessas mulheres maravilhosas. Eu me sinto extremamente honrada. Oi, gente, aqui quem tá falando é a Iris. Eu tô dando risada, você falou da faixa etária, né? Quem não souber o que é, dá um Google. Mas tipo, disfarça, né? Entregou, né? Entregou. Agora eu tô sabendo. Um prazerzão estar aqui com vocês nesse hall maravilhoso, né? De mulheres empoderadíssimas, Senhor. Muito bem, eu sou Dinalva, estou aqui alegre demais, porque hoje foi dia de bater papo com essas meninas, nem estou crendo. Acompanha aí, segue a gente, continua conosco. Gente, vocês estão ligados que essa bancada hoje está muito linda, meu Deus! Essa mulher que a gente ama, admira, você tem que assistir até o final, mas antes disso a gente vai botar aquela musiquinha para você dar uma relaxada aí. Bom, gente, como vocês sabem, nós estamos num mês considerado um mês em homenagem às mulheres. É isso mesmo, essas criaturas extraordinárias de Deus. E a gente não poderia deixar de fazer um episódio sobre nós, é óbvio, com o tema Tô exausta. Eu acho que não poderia ter outro. E a gente vai bater um papo hoje. Não é, gente? A gente vai bater um papo hoje sobre essa coisa de ser mulher, que é um negócio muito maravilhoso, um negócio muito difícil, essa nossa formação, a nossa identidade, o que a sociedade espera da gente, o que a gente espera e às vezes não consegue doar. Mas antes de começar esse papo assim, com as meninas, a gente sabe que no relato da criação, se você for lá para Gênesis, capítulo 2, Deus fala sobre a criação de uma mulher e geralmente a tradução para a gente diz que Deus vai dar a Adão uma mulher uma ajudadora que lhe fosse idônea. E a gente sempre fica perguntando, uma ajudadora, uma companheira, como assim? E eu estava lendo um livro esses dias que dizia que até um cachorro pode ser um companheiro. E eu fiquei pensando sobre isso. E tem vários estudiosos do hebraico que estão tentando traduzir melhor essa palavra que a gente fala como ajudadora, né? Porque as palavras que estão lá no texto é Ezer Kenegdo, eu acho que é esse nome. E para vocês terem uma ideia, gente, Ezer só é usada 20 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, para a pessoa de Deus. É isso mesmo. E é sempre assim, quando o ser humano está lá sofrendo, precisa desesperadamente da ajuda, do auxílio de Deus. Então, Ezer seria traduzido como salva-vidas e Kegnedo como ao lado de. Então, a mulher seria isso, uma salva-vidas para estar ao lado de, se a gente pudesse trazer essa tradução. E olha que coisa maravilhosa, né? Nós sermos chamadas de nome, não é isso, meninas, que só é usado para Deus? Que privilégio maravilhoso. Quando você fala isso, você vê que, de novo, a mulher vai ser referida quando o amor de mãe também é comparado ao amor de Deus, né? A questão de dar a vida também, que a mulher tem esse privilégio de ser essa pessoa que doa parte de si, que sai dela, enfim. Então, assim, muito, muito legal, maravilhoso, colocando a mulher no lugar que ela merece, né? Não é? A gente entende um pouquinho do amor de Deus, né?
Pois é, de nos colocar pertinho e nos colocar pertinho dele, não é? Com essa palavra Ezer, salva vidas, olha que coisa linda, que privilégio poder fazer parte desse sentido da criação. Só que o texto famoso, gente, para falar das mulheres, vocês sabem que não é esse, né? O texto famoso está lá em Provérbios, no capítulo 31, a partir do verso 10. E esse capítulo, nossa, traz várias características das mulheres. Quando eu leio esse capítulo, eu fico muito angustiada, porque eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser isso na minha vida? Dá medo, né? Pensando nesse capítulo, nessa lista de características, meu povo, nessa mulher admirável, virtuosa. Me diga uma coisa. Essa é virtuosa, viu? Você consegue lembrar quais os papéis que você consegue exercer na sua vida dentro dessa perspectiva da mulher virtuosa? Porque você não pode dizer que não tem nenhum, porque tem. Vamos pensar. Quais os papéis você percebe que exerce na sua vida nesse contexto da mulher virtuosa ou não? Ó, tá vendo eu dificultando as coisas, problematizando? Olha só, tem um verso desse capítulo 31, que é o verso 15, que diz assim: é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Nossa, eu super me identifico, gente, porque eu acordo e ainda não tem sol. E aí é o meu primeiro momento com Deus. Às vezes eu acordo na madrugada também para ter um momento com Deus, mas nesse momento eu acordo, eu tenho um momento com Deus, e aí eu saio para administrar minhas coisas. E assim, a minha família mesmo se surpreende porque eu acordo com a disposição daquelas. Eu direciono tudo e saio para o meu dia de jornada. Então eu acho que esse... Tenho inveja. Mas depois vocês vão descobrir o outro segredo, né? Que eu sou diurna total. Quando dá 9, eu já quero dormir e ninguém mexa comigo. Eu vejo hoje, assim, muita cobrança, né? A gente que é mulher sabe, né? Como que nós somos muito cobradas mesmo, em todos os sentidos, né? Precisamos ser boas donas de casa, trabalhar fora, ajudar no mantimento, e a Bíblia não alivia muito, né? Assim, nessas questões. A gente, vou ler a palavra para ter um certo refrigério, e quando a gente se depara com esse muita texto, responsabilidade. não é? De Provérbios, eu fiquei assim, caramba, Senhor. Não há esse alívio, mas assim, eu entendo que Deus nos criou muito fortes, sabe? É uma força realmente que a gente às vezes não consegue entender, mas que vem de algum lugar, né? Que a gente consegue muitas vezes ter muitas atribuições como mãe, como profissional, como dona de casa, e parece não, né? Que está na palavra é porque é real. Nós somos felizes, nós conseguimos ser felizes, apesar de termos tantas atribuições, não é? É algo que eu vejo que nos faz bem, né? Assim como se a gente encara dessa forma, né? Se a gente assim encara. Eu estava ouvindo isso aí que eles falou, e realmente, essa semana eu estava conversando com a Elisa sobre essa questão da mulher realmente ter sido, assim, ter essa força que é diferente, inclusive, no próprio verso aqui, a Septuaginta, né, ela traduz essa palavra, ela pode ser traduzida, mulher virtuosa, como mulher de poder ou mulher masculina, na Septuaginta, né, que pode ser mulher forte, vigorosa e que possui qualidades excelentes. É muito interessante isso, porque, de fato, assim, a gente tem uma força que é diferente. Eu lembro que eu estava assistindo um vídeo essa semana, né, de uma jogadora de futebol que ela deslocou a patela. Lembra que aconteceu com o Ronaldinho, do mesmo jeito, o fenômeno, né? E aí ele chorou, coitado, caiu no chão, esperneou. Aí essa jogadora, ela pegou, deu 3 pancadas na patela, voltou no lugar e foi jogar. Aí eu digo, gente, só mulher faz um negócio desse. Só mulher faz isso. Porque realmente, assim, é uma força que vem, eu não falo nem só nessa questão da doença, né? Acho que na doença a gente vê mais, mas é algo, assim, que eu acho quase sobrenatural. E tem algumas, assim, que são impressionantes, né? Tem coisas que a gente olha e
fica assim, meu Deus, realmente só o Senhor que pode fazer alguém desse jeito. Ainda por cima, gostar, só mulher mesmo. E assim, a Débora falou sobre o significado, né, da virtude. Pelo menos eu cresci ouvindo esses versos como se fosse algo completamente diferente do que eles realmente são, né? Porque virtuosa no texto, assim, retrata poder, riqueza e posição. Mas quando às vezes a gente cresce ouvindo esse texto fora do contexto com um pretexto, né? E a gente acaba, às vezes, achando que esse texto está falando sobre outros tipos de virtudes, né? Sobre sempre fazer o que é correto, ou ser uma pessoa muito bondosa sempre. A gente está sempre levando isso para o lado, sei lá, uma coisa mais do sentimento. Mas quando você lê o texto, você percebe que realmente é uma mulher muito poderosa. É uma mulher que ela entende o seu lugar e que ela se coloca nesse lugar, né? De trabalhadora, de eficiente, de ser sábia, carinhosa, de ser leal, de ser firme, de saber quem ela é, o que ela quer. E a gente sabe que isso é muito difícil, principalmente porque todas as mulheres, elas têm feridas. Nós temos feridas que são abertas e reabertas durante a nossa vida, coisas que nós passamos na infância, ou coisas que nós passamos quando nós crescemos. E aí, gente, eu queria perguntar para vocês, né, que primeiro, vou fazer uma pergunta primeiro, depois eu faço a outra. Você, como mulher, quando você não consegue desempenhar esses papéis de ser esse turbilhão de coisas, né? Por isso o tema Tô Exausta. Como é que você se sente diante disso? Você se sente julgada pelas suas escolhas? Eu queria que a gente falasse sobre isso, porque eu acho que realmente essa coisa da identidade, de saber seu lugar, é muito difícil. Então, essa é uma pergunta que realmente tem tudo a ver, porque eu acredito que a sociedade nos cobra muito, né? A mulher, o papel da mulher e o excesso de atividades que muitas vezes a gente tem. Em alguns casos também, por exemplo, eu aqui estou numa bancada, né, onde todas são casadas e eu não. E há também uma cobrança a isso, né? A mulher tem que casar a todo custo. Existe uma cobrança, principalmente no meio religioso, né? Que tem que casar logo e que você vai ficar para titia e tal. Tem uma cobrança nessa linha também. Mas existem muitas coisas que a gente precisa tentar, né? Ser virtuosa, a virtude que apresenta ali em Provérbios 31, ela está muito relacionada a vários aspectos da vida, né? Claro que como esposa existem alguns atributos, como mãe existem alguns atributos, como profissional, né? Nós também temos algumas coisas, mas nem sempre a gente dá conta de tudo, né? Nem sempre, às vezes a gente abre mão de uma coisa, a gente precisa apenas perceber o que é prioridade na vida, né? Também, porque às vezes nossa prioridade pode não estar sendo a que deve, né? Às vezes nossa prioridade não é nossa família, às vezes nossa prioridade não é Deus, e a gente precisa estar sempre revendo isso, mas sim, a gente se sente cobrado sempre, né? O tempo todo, em todas as nossas tarefas. Mas uma coisa que me chama a atenção, lá nessa passagem de Gênesis que se falou, né? É a palavra idônea, né? A palavra idônea, quando eu era criança, adolescente, assim, eu achava que era uma coisa assim, tipo, totalmente submissa, mas não tem nada a ver com isso. Claro que a submissão, em alguns aspectos, né, diz respeito não só à mulher, mas também ao homem, a Deus e entre outras coisas. Mas a palavra idônea, quando eu procurei saber, né, o que se tratava, ela fala justamente que idôneo é aquele que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo ou realizar determinadas tarefas, é competente. Então, Deus nos confiou, sim, muitas responsabilidades. Não só a sociedade nos cobra, mas nós temos responsabilidades diante de Deus e da sociedade. Mas também ele reconhece
que nós somos competentes para isso. A auxiliadora, né? Essa ajudadora e, enfim, tirada da costela, nem do pé nem da cabeça, deixando claro que a mulher ela foi tirada ali em nível de igualdade do homem, ao lado do homem, né, para que caminhem junto, tem uma responsabilidade e nós precisamos de Deus para cumprir. Eu acho que é isso. A gente vai se sentir pressionado, vai se sentir exausto, mas se a gente confiar nele, a gente consegue. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar. Às vezes, pensem comigo, meninas, eu acho que o mundo precisa parar de reduzir as pessoas aos papéis que elas desempenham. Por exemplo, Dinalva e Iris são mães, certo? Elas são mulheres mães. Elas não são apenas mães. E eu acho que, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar isso. Que elas são mulheres que são mães, mulheres que trabalham, mulheres que são donas de casa, mulheres que têm suas individualidades. E acho que a gente, por não saber quem somos, qual a nossa identidade, a maioria das pessoas se reduz à sua profissão, o que você faz em casa ou não faz, se você está numa comunidade de fé ou não está. E eu acho que isso é muito pesado, porque ser uma mulher mãe não é só ser uma mãe. Sim, eu acho extremamente importante. Eu digo principalmente por mim, porque eu pensava assim, muito nessas coisas, nessas questões, e a gente meio que se frustra muitas vezes, né? E entender que tudo bem é um passo muito importante, né? Que tem momentos que a gente não vai dar conta de tudo, a toda hora, a todo momento, e tudo bem, né? E tudo bem. Nós estamos num passo de cada vez, né? Um passo a cada dia, e o que faz a gente ser o que é hoje são os passos que a gente deu até chegar a esse momento, né? Então, para mim, isso me trouxe um alívio muito grande, entender isso, né? Que a gente está exatamente no ponto que deve estar, que temos uma construção, né? Eu acredito que essa construção, como você colocou na primeira pergunta agora, e quando a gente não consegue dar conta, né? A gente também, como mulher, está se construindo, né? A gente também está virando mãe, está decidindo ou não se casar, estamos atingindo nossos objetivos profissionais, espirituais, e por aí vai, né? Então, isso tudo faz o que a gente é, né? Não apenas os papéis que a gente exerce. Fiquei pensando quando disseram, vamos tratar uma temática, estou exausta. Eu disse, gente, eu não sei se eu sou muito boa para falar nisso, porque parece que eu não canso. Eu gosto de fazer tudo o que eu faço e eu não me sinto cansada. Mas, por incrível que pareça, quando as conversas vão saindo, eu fico dizendo, a única coisa que realmente me cansa é isso, é uma cobrança que eu considero indevida. Diante do papel de tudo que a mulher é capaz de fazer, ela tem que ser primeiro, como você já muito bem colocaram, olhada como mulher, né? E aí depois é que vem as outras coisas. Depois é que vem a mulher mãe, a mulher filha, a mulher esposa, a mulher profissional, né? E assim, até o fato dela escolher ser, né? Qualquer coisa, ou não ser. Mas assim, isso é o que cansa. É você fazer tudo e em um ponto alguém dizer para você, isso não está legal. Questionar, né? Aí eu não aceito. Eu digo logo, olha, sinto muito, se não está agradando isso, paciência. Eu estou seguindo aqui. Isso tudo é benéfico quando é escolha sua, né, Dinalva? Assim, quando Exatamente. Você decide ser dessa forma e assumir tantos papéis, mas outra coisa completamente diferente quando você é pressionada a isso, né? Eu acho interessante isso aí que vocês estão comentando. Estava lendo o Provérbios 31, e tem um verso que me deixou assim, que foi o verso 16, que ele diz assim, a mulher, nesse caso, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Aí eu fiquei curiosa, disse, mas gente, a mulher, ela tinha esse poder na época para comprar um campo, para vender, para negociar. E aí eu fui procurar, né, e um comentarista dizia justamente isso, isso não estava dentro da esfera de atuação da mulher da época, né? Parece que Salomão, de certa maneira, ele está vendo o futuro, né? Ele descreve ali uma lista de características e ele parece até a enxergar as cobranças que viriam na frente.
Porque ele diz, até o que não está na esfera de atuação, ele elogia, obviamente, né? Porque ele sabe que a mulher é capaz. Mas isso não está dentro da esfera de atuação da mulher especificamente, né? Então, assim, muito da cobrança que a gente recebe é como o Iris e Nalva estavam falando aí, acaba sendo muito injusto, né? A Ariane estava falando sobre essa questão, né, de estar solteira e o pessoal, a pressão social que existe, né, para casar. Eu passei muito por isso. Eu estava altamente focada na minha profissão e desde Depois vai ter filho, não, exatamente, as pressões só mudam, né? As pressões só mudam. Isso. Porque, assim, eu Só não muda. namorava, aí comecei a namorar. Quando eu comecei a namorar, vai casar quando? E aí, quando você é noiva e casa, e aí quando é que vai ter filho? É uma coisa eterna, entendeu? Não para. Ninguém fica satisfeito, entendeu? E quando eu digo que talvez... Não, aí quando tem filho, aí você não está sabendo muito bem Exatamente, cuidar do seu isso, filho. né? Aí o filho cresce, aí você diz assim, mulher, você tá com uma aparência tão ruim, você tinha que, né, ser uma senhora assim mais sempre. As pessoas parecem que não têm para onde olhar, elas ficam olhando para as mulheres e, gente, isso traz uma catástrofe, né? A gente vê o número de mulheres hoje que têm morrido, por exemplo, fazendo cirurgias plásticas absurdas para se encaixar num padrão absurdo. E assim, eu não estou falando sobre cirurgias de saúde ou sobre cirurgias que vai fazer você... Eu não tenho nenhum problema com cirurgia plástica, só para deixar bem claro. Inclusive, eu acho que se for algo que traga bem-estar para a sua vida, que faça você ter uma autoestima saudável, eu acho maravilhoso. O problema é quando as mulheres fazem isso para se encaixarem em padrões. Isso, gente, quantas pessoas têm morrido, né? Quantas pessoas têm uma vida destruída, né? E eu acho que essa cobrança você vê as mulheres, essas blogueiras que têm filho e no outro dia elas estão magérrimas, né? Tem mulher que vai ficar magérrima, tem mulher que não vai ficar, tem mulher que vai ficar mais fácil, tem mulher que não vai ficar. E esse é só um pedaço da cobrança, né? É verdade. Além de você ser essa mulher assustadora, que é trabalhadora econômica, investidora, eficiente, sabe? Caridosa, forte, digna, você ainda tem que ser linda, entendeu? Uhum. Investidora, você... Não é só linda, é cheirosa, exatamente, arrumada, simpática sempre, acordar às 5 da manhã, como de Nalva, porque só ela mesmo para acordar às 5 da manhã maravilhosa. Isso eu sei, porque ela foi minha diretora de clube, acordava às 5 da manhã, estava lá no pique, animadíssima. E na você tem que dar um curso, um intensivo, porque, oh meu Deus. mesmo. Mas essa questão aí das cobranças, né? A gente percebe que existe também essa cobrança do que a mulher não pode, né? De dizer, não, mas mulher não pode ficar com o corpo assim, mas mulher não pode sair sozinha. Tipo, algumas coisas porque é mulher, né? Então, existe cobrança tanto quanto que a mulher tem que, como a mulher não pode isso, né? A mulher tem que gestar, a mulher tem que casar, a mulher tem que ter um emprego. A mulher não pode ser dona de casa. Isso. Né? Não pode ser antiquado. E, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto sobre empoderamento, né? Empoderamento feminino, empoderamento. Eu vejo muito isso sendo utilizado com a conotação, não sei se vocês percebem isso também, com a conotação meio down, assim, sabe? Tipo, confundindo meio com posso fazer o que eu quero no sentido de libertinagem ou no sentido de não se valorizar mesmo, né? Eu digo em relação ao corpo, em relação a princípios, sabe? Que tudo é relativo. Vai para outro extremo, né? É isso mesmo. Nesse texto de Provérbios 31, tem uma coisa também que me chama muita atenção, é que a mulher ela vai ter tempo para relatado, né? No verso 30, tempo para Deus. No verso 12, tem tempo para o marido. No verso 28, fala dos filhos. No verso 20, fala do próximo. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que também no verso 22, ela tem tempo para si mesma, para cuidar do seu... ali fala, claro, de fazer roupas para si, mas isso implica num universo do cuidado pessoal com o seu emocional, saúde física, espiritual, essas questões
que não podem, né? A gente não pode negligenciar, né? Sacrificar, sempre sacrificar em prol de todas as outras coisas, né? Uma coisa importante é que a gente precisa equilibrar esse tempo. E às vezes, claro, a balança pesa mais para um lado que para o outro, mas a vida é isso, é andar na corda bamba. A gente vai equilibrando e vai mantendo aí o peso, né? Quando pende para um lado, você puxa um pouquinho para o outro para equilibrar. Mas o que a gente não pode deixar é de ter, né, essa prioridade, ter, primeiramente, claro, a comunhão com Deus, que é a nossa força para lutar diante de tantas as batalhas da vida, mas também não negligenciar o cuidado pessoal, né? De procurar estar bem, porque num avião, quando no momento de emergência, você só pode colocar a máscara no outro depois de colocar a sua mesmo, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Nesse aspecto, é importante você saber, no contexto do casamento, por exemplo, com quem você vai casar, né? Eu sempre falo para as meninas, quando eu vou aconselhar, cuidado com quem é preguiçoso. E também não seja preguiçoso, mas cuidado, porque vai ser um tormento, né? Na hora de casar. Porque se você for olhar também aqui no provérbio, diz assim, seu marido tem plena confiança nela. Não é só uma confiança que ele passa de dizer assim, eu sei que ela não vai me trair. Não é nesse sentido. É o marido que está à vontade com a sua esposa, com a feminilidade da sua esposa, ele confia nela, ele dá liberdade para ela administrar a casa, ele dá liberdade para ela fazer o que tem que fazer, né? Então, ele é assim, no caso, ele é um parceiro. Se teu marido, se a pessoa com quem você vai passar o resto da tua vida, ele não pensa em você, então vai sobrar muito pouco tempo para você também pensar em você mesmo. Você vai pensar nele, vai pensar nos filhos, vai pensar na casa, vai pensar... Mas você vai ficar em último plano, porque ele não te ajuda, né? Então, isso é importante também, que os homens tenham essa consciência, né? E que as mulheres também observem muito bem, né? Antes de dar esse passo do casamento, porque às vezes é melhor estar só do que na companhia de uma criança, né? É um eterno dependente. O que é importante é que seja a sua escolha, sabe? E a mulher possa fazer essa escolha. Quando eu escolhi ser mãe, que eu tinha 10 anos de casada e eu não queria ter filhos, quando eu decidi que eu sei que Deus colocou no meu coração a vontade de ser mãe, eu disse, bom, agora eu vou ser mãe em tempo integral. E eu fiz isso, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de me cuidar, de cuidar da minha casa, do meu marido, de ter as coisas na igreja, nunca deixei de ter uma função na igreja, mas eu era mãe em tempo integral. E assim, hoje eu tenho uma filha adolescente que eu olho para trás e digo, fiz a coisa certa, graças a Deus. Então, mas foi a minha escolha. E aí eu dizia assim... E vai ter mulheres que não vão poder fazer, Exatamente, né? Tem mulheres que não vão poder fazer. E tem mulheres que não vão querer, né? E aí, o que é que adianta agora? É você ser feliz. Veja, é você se realizar da forma que puder se realizar. Alguém pode não teve filho porque não pôde e optou por não adotar. Ótimo, mas seja feliz sem filho, porque eu sempre dizia, se eu não casasse, eu seria feliz. Se eu não tivesse filho, eu seria feliz. Mas eu fiz essas duas coisas, por exemplo, né? E fui feliz do mesmo jeito. Mas eu sempre aprendi muito a confiar, tanto que com 2 anos e pouco, quando a minha filha estava numa UTI, eu entreguei nas mãos do Senhor e disse, Senhor, o Senhor vai me levar, eu nem queria, o Senhor me deu vontade de ter uma filha. E agora o Senhor já vai levar. Mas no mesmo momento, eu me humilhei e disse, me perdoe, Senhor, se for da sua vontade, ela é sua. Obrigada pelo tempo que o Senhor me deu. E se for para eu, no futuro, olhar para minha filha e vê-la fora dos teus caminhos, que ela durma agora e eu a receba nos braços no céu. Entendeu? Então, assim, muito difícil, teria sido feliz todos esses anos fazendo a mesma coisa que eu faço, a obra do Senhor, para que ele voltasse logo para que eu encontrasse minha filha. Então, assim, é importante a gente, sabe, ter essa posição, essa postura de fortaleza. Dói, a gente sofre, chora, claro, mas é confiar em Deus acima de tudo. Mas a gente só faz uma escolha, né, como a Linalva está falando, quando a gente sabe quem a gente é, né, meninas? Quando a gente sabe a quem a gente pertence. A Iris falou sobre empoderamento, e assim, se você acompanha a trajetória das mulheres, inclusive dentro da Bíblia, né, que a gente sabe que
ao longo da história da humanidade, as pessoas distorceram completamente a Bíblia, colocaram ela no papel que ela não exerce, né? Colocaram um Deus que aprisiona as mulheres, que subestima as mulheres. Esse não é o Deus que nós conhecemos, esse não é o Deus da Bíblia. E a gente vive nesse mundo em que a mulher hoje tem muito mais oportunidades, ela tem muito mais liberdade. Claro que nós ainda sofremos muitas coisas que não deveríamos. Por exemplo, poder andar na rua sem as pessoas, sem ser assediada, né? O que é uma coisa extremamente desagradável. Ou então ocupar cargos importantes e ganhar o mesmo salário, né? A gente ainda está caminhando para direitos civis e tal. E a gente foi conquistando direitos civis, foi conquistando direitos sociais, e aí a minha pergunta é, como é que a gente organiza tudo isso que a mulher vem conquistando ao longo dos anos com a nossa identidade cristã? Como é que a gente caminha nesse lugar para que a gente não caia nas armadilhas, né, de confundir a liberdade e o direito garantido com aquela coisa de fazer tudo o que você quiser, né? Sendo que a gente sabe que você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo convém a ninguém, a quem é cristão e quem não é cristão também. Eu vejo, Tessi, que a gente tem que entender que nós não pertencemos a nós mesmos, né? Que nós realmente pertencemos a Deus. E esse pensamento, né, essa entrega, na verdade, nos direciona. Teve uma pregação que eu vi do pastor Josana, uma vez ele falou, a gente pode exercer vários cargos, várias atribuições na nossa vida, mas a gente nunca deve se esquecer o que a gente é. A gente é servo de Deus. A gente está aqui na Terra com esse propósito. E tudo que a gente vem a fazer tem que estar impregnado disso, tem que estar levando uma mensagem que fale isso, né? E eu acho que esse é o norte, né? Eu vejo esse o norte para a gente saber a todo momento. E nesse momento que a gente está vivendo, especificamente, né, a gente tem sentido como essa dependência de Deus é importante nas nossas vidas. Iris falou do primordial, né? Que é isso, sabermos que somos de Deus. E quando fala dessa coisa de empoderamento, de tudo que a gente conquistou, né? Nós como mulheres, né, na história da humanidade, de tudo que a gente conseguiu, de como nos colocamos no mercado de trabalho, nas funções, enfim. Mas eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa, isso, eu sou assim, eu faço questão de ser assim, isso não me impede de gostar de ser mimada, sabe? Eu quero também ser muito bem tratada, é verdade. Eu quero que meu marido pague a conta. Eu quero que meu marido pague a conta quando eu não tiver dinheiro. Não, e outra, quando a gente olha para o próprio Jesus, a gente tem um Deus que oferece tudo para a gente. E não tem problema nenhum. Eu não sei por que as pessoas costumam fazer extremismo, sabe? Não, agora eu sou a dona do pedaço, eu mando. Então, não precisa me tratar, não. Claro que precisa. Tem que me bajular, me botar no colo, dar beijinhos e fazer tudo assim para me agradar. Igual Jesus faz com a gente. Morreu por nós. Meu filho Jesus morreu por mim, então eu mereço muito. Isso também não é uma via de mão única, não, tá, gente? A gente deve também fazer assim com as pessoas, os rapazes, quem tem marido, os maridos também merecem ser assim tratados. Os amigos, entendeu? Pai, irmãos, todo mundo. Então, porque, na verdade, todo mundo merece isso, carinho, amor, atenção, entendeu? Isso mesmo. E nesse contexto, assim, a gente vê que a luta, quando fala da luta pelos direitos das mulheres, mas não é um direito de superioridade, porque não é isso que se busca, é um direito de igualdade, né? De ter o carinho do mesmo jeito que se doa o carinho, ter a recompensa econômica, financeira pelas as funções, né? Assim também como os homens também têm, né? A gente não tá aqui querendo falar de luta dos sexos, né? Não é isso. Na verdade, a gente está querendo falar justamente, não é guerra, mas sim buscar a humanidade de uma forma geral, né? A mulher tem esse papel
importante, mas dentro desse contexto, nós precisamos reconhecer que nós somos dádivas, né? Somos dádivas também. Nós ganhamos com aquilo que já foi conquistado até hoje, mas também a gente não precisa ficar nesse conflito constante, né? Mas a gente pode... Não é uma guerra, né? Não tem para que ter guerra, né? Eu acho que cada um vive as suas diferenças também, né? Nem tudo. Tranquila, né, Iris? Como, por exemplo, Justo. não ter que ser assediada no trabalho, por exemplo, por ser mulher, seja o assédio de cunho sexual ou assédio de cunho moral, né? Porque muitas vezes, por ser mulher, aí você é tratada diferente, te ouvem diferente, ou então pega a sua ideia e transforma como sendo deles, né? Então, não é isso. A ideia é justamente que a gente ser quem somos sem essa pressão aí para nos diminuir, né? De alguma forma. Eu acho, Ariana, que é assumir o lugar que Deus nos deu de igualdade. Isso. De estar lado a lado. Concordo. Né? E assim, estar lado a lado estar lado a lado, gente, não ser do mesmo jeito. Por exemplo, a lei trabalhista para um homem, ele não tem como ser igual para a mulher. Por quê? Gente, vamos combinar. Tem mulher que a nossa vida é completamente diferente, porque a nossa fisiologia é completamente diferente. Vamos dar um exemplo: mulheres que engravidam e precisam se afastar do trabalho, né? Hoje não existe uma lei para afastar o pai tanto tempo quanto a mãe do trabalho. É diferente para a gente. E a gente sabe, quem é mãe sabe que 6 meses, o que é 6 meses, né, gente? E então, assim, se a gente pensar desse lado dos direitos, a gente realmente precisa caminhar para um lugar em que a gente encontre, que a gente consiga ficar num patamar de igualdade, de amor, de respeito, no lugar que Deus nos colocou, um ao lado do outro. E as pessoas tendem a criticar o cristianismo e a Bíblia, principalmente dizendo que a Bíblia é machista e que ela favorece os homens. Eu acho interessante que a Bíblia, ela dá, como o que estava falando, ela dá o ideal de igualdade. Né? Lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, ele diz: Deus criou o homem à sua imagem, né? A sua imagem o criou, homem e mulher o criou. Significa que quando eu vejo um homem, eu não vejo alguém mais à imagem de Deus do que a mulher. Nem a mulher, quando eu vejo uma mulher, ela é mais a imagem de Deus do que o homem. Eles são a imagem de Deus. Né? E isso é o conceito de igualdade que a Bíblia traz para a gente, né? E para que a gente entenda isso e não queira passar do ponto, né, de querer ser superior, só com o temor do Senhor. Ter um coração repleto das coisas eternas, as excelências celestiais, né, de caráter, a gente só consegue com o temor do Senhor, não tem para onde correr. E aí a gente vai entender que temos funções diferentes, somos iguais perante Deus como filhos, mas nós temos funções diferentes aqui, né? Nós temos funções, nós temos formas diferentes de desenvolver as coisas, e isso é normal, o que não quer dizer que a gente ainda não esteja aquém do padrão, né? Hoje a gente pode observar que, sim, em alguns casos, por exemplo, mulheres ocupam o mesmo posto que um homem no mercado de trabalho e ela ganha menos e ele ganha mais. Né? E por que isso? Mas quando a gente olha pela perspectiva cristã, a gente procura um equilíbrio. Eu acho que não buscar tanto politizar, né? A gente acaba politizando tudo. E isso talvez seja perigoso num contexto do cristianismo, que Deus nos dá característica, Ele nos dá um caminho para seguir. E geralmente é um caminho de paz, é um caminho de busca, de menos conflitos, de busca de mais amor mesmo, de você encontrar o próximo e conseguir compartilhar com ele uma jornada boa, favorável, né? Sem essa guerra dos sexos que foi criada e que trouxe tanto prejuízo para nós mulheres e para os homens também. Gente, o papo está muito bom, mas a gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast de hoje. Eu queria pedir para que cada um de vocês pudesse
mandar uma mensagem para as mulheres, para as meninas que estão nos ouvindo hoje, principalmente nosso público, né, que a gente trabalha muito para um público cristão. Nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia é nosso manual de fé, e nós acreditamos que Deus nos deixou recomendações não porque Ele gosta de ser um soberano que manda em tudo, mas porque Ele nos ama e Ele quer que nós escolhamos coisas na vida que nos traga paz, nos traga sentimentos bons. Então, eu queria que vocês deixassem um recado para as meninas de como manter a identidade cristã, como ser uma mulher forte, que também pode ser frágil, como exercer os papéis, como buscar esse Deus maravilhoso dentro desse contexto tão caótico que é esse mundo, sem perder os olhos do céu. Eu diria que o resumo seria: faça por você, faça por quem você ama, né? E você não é obrigada a nada, ou seja, mas você precisa querer grandes coisas. Eu queria deixar Colossenses 3:1, que diz assim: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então a gente tem que viver a vida buscando isso, estar sempre próximo a Deus em tudo que nós fizermos e em todas as nossas escolhas. Eu diria, citaria, né, esse verso do capítulo 31, 26, que diz o seguinte: a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Então, eu diria um recado para as meninas que possivelmente estejam ouvindo, que nunca esqueçam de que elas são filhas, que nós somos filhas do nosso Rei Celestial, portanto, nós somos princesas e servas também. Então, ao mesmo tempo que Deus te coloca num grande patamar, Ele também te dá uma grande responsabilidade. Mas para isso, você tem que ter em vista que nunca você deve perder, deixar assim o seu valor. Tudo que a gente acha que precisa, geralmente nos aprisiona. Então não é o que a sociedade fala que tu precisa que vai te fazer feliz, mas é o que você sabe que Deus te coloca no coração, aquelas coisas que você sabe para que tu foi criada, que vão realmente acrescentar na tua vida. Então, não liga para o que a sociedade venha falar ou venha te pressionar a fazer, mas coloca sempre tudo nas mãos do Senhor, que Ele te conduzirá. Mas tem um texto que está lá em João, no capítulo 1, no verso 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria que você que está ouvindo esse podcast tivesse a certeza de que você é muito amada, você aceita. Deus, Ele te recebe hoje do jeito que você está. Ele não olha para os seus fracassos, nem para o seu sucesso. Ele também não está olhando se você tem uma família ou se você não tem. Ou se você é uma mulher tranquila ou uma mulher mais agitada. Deus, Ele não se preocupa com aquilo que as pessoas se preocupam. Ele ama você. Ele criou você para você ser essa pessoinha aí que você é. E quando você conhece Ele, Ele torna você uma pessoa extraordinária. Uma mulher virtuosa, uma mulher que tem os joelhos que estão diante de Deus. Que você possa entregar a sua vida a esse Deus hoje e que você sempre tenha a certeza de que o amor de Deus não muda e que Ele é oferecido a você. Que você esteja exausta dos absurdos desse mundo, da maldade desse mundo, das incoerências desse mundo e que você esteja sempre pronta e corajosa para viver os sonhos que Deus tem para você, mulher, porque você é muito, muito importante para Ele. Querido Deus, nós te somos imensamente gratas pelo privilégio de sermos tuas filhas. Que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir, nos abençoar, a todas nós e a todos os que estão próximos de nós, para que possamos estar sempre em teus braços. E assim, ó Pai, sermos conduzidos à eternidade. Guia todas nós, que possamos, todas aquelas que também estão ouvindo a estes áudios, que o Senhor possa conduzi-las e levá-las aos teus pés, porque este é o melhor lugar do mundo. E lá nós levantaremos vitoriosas, tal qual tu nos criastes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Pai, agradecemos por esse momento, por essa conversa tão enriquecedora em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui presente, cada um que está ouvindo,
cada um que precisa da tua ajuda, do teu auxílio nesse momento. Vem nos guiar, nos orientar com teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninas, por esse episódio de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que todas as... Eu que agradeço muito. Foi uma Acho que a gente alegria. precisa fazer mais isso, não é? Precisamos. Maravilhoso. Beijo, tchau.